Pra mim, a gente tá falando do grande mistério do Clube Atlético Paranaense, tá? Esse cenário do João Cruz entrar e sempre ajudar e entrar cada vez menos. Não dá pra entender o que o Odair tá buscando, não dá pra entender o que o Odair tá querendo com o João ou o que ele não tá querendo com o João. Porque eu entendo que talvez o João não seja o maior potencial do time do Atlético. Eu também vejo, por exemplo, no Dudu, um jogador que talvez tenha um pouquinho mais de encanto. Mas ser descartado como o João Cruz vem sendo, ao ponto de ser um dos jogadores com menos minutagem do elenco do Clube Atlético Paranaense nesse Campeonato Brasileiro, pra mim não faz nenhum sentido. Então a gente vai reagir tanto à atuação que ontem, eu acho que ele entra e vai relativamente bem, e a gente vai reagir a números. A gente vai expor o Odair Hellmann. Lembrando que o João Cruz foi fundamental para o Atlético estar na primeira divisão. Se não fosse os gols contra a Ferroviária e contra o América Mineiro, eu não sei onde o Atlético estaria não, tá? Então, assim, é uma atuação de erros, mas é uma atuação de boas intenções e eu quero que vocês enxerguem mais as boas intenções do que qualquer coisa. Ó, passe em profundidade. O João, que é um meia, a gente sempre fala de movimento, né? O João, que é um meia, ataca a profundidade, consegue chegar nessa zona lateral aqui pelo lado direito, trava, acaba cruzando mal. Mas a jogada é interessante no sentido de você ter um meia fazendo um movimento um pouco óbvio, caindo um pouquinho mais pelo lado. Precisava um pouquinho mais de capricho. Ó, chega, tabela, traz o jogo pra dentro, bom passe de quebrada de linha ali. Ó, bola chega no João, o João dá uma pisadinha pra trás. Ó, bom passe pra ultrapassagem do Luiz Gustavo. O que acaba acontecendo? Falta pro Atlético. Boa construção ali, boa conexão. O que a gente vai ver? Passe pra trás, João Cruz, tabela com o Luiz Gustavo. Ó, pressão, João Cruz recupera a bola. Traz a bola pra dentro, muda bem de corredor, bom movimento. Ó o João trazendo a marcação aqui. Ó o João, começou a correr no meio campo, trazendo a marcação aqui do volante que tava com ele. Tabela bem, faz a jogada vir um pouquinho mais pra dentro. A bola chega de frente pro Luiz Gustavo finalizar. Participou da jogada de construção, interessante. Luiz Gustavo acaba batendo pra fora. Ó, Luiz Gustavo pisa, chama o João pra brincar. O João tabela, muda de corredor. Essa característica dele, conseguir mudar o jogo bem de corredor pra manipular a pressão adversária é legal, tá? Ainda mais contra um time que tinha muita capacidade de marcação individual como o Galo. Ó, participando da origem da jogada. Vem aqui que eu vou construir. Tocou, tabelou, a jogada evoluiu um pouco, mas estava ali. Chegou no Benavides, errou e assistência, né? Que no final dos contas é a cereja do bolo. Olha, depois de ver os lances, foi o que eu falei pra vocês. Não é uma atuação encantadora, mas é uma atuação que mostra alguns contextos. Primeiro de tudo, um jogador que eu acho que participa bem da fase ofensiva. Deixou. Agora tá um pouquinho mais organizado. Mas eu acho que o João participa bem da fase ofensiva. Acho que é um jogador que tem boa capacidade de diálogo, é um jogador que tem boa capacidade de gerar conexões. Então isso, no final das contas, acho que traz pro jogo do João sempre ele ser uma possibilidade ali de talvez ele não gerar a grande jogada, ele não gerar a melhor jogada, mas ele gerar a jogada de mais capacidade de potencializar quem tá do lado dele. Ou seja, acaba se tornando um facilitador. Tem boa capacidade de passezinho um pouquinho mais complexo, como a gente viu naquele lance ali, por exemplo, que o Luiz Gustavo sofre a falta, ou naquele passe de letra que ele dá na tabela que o Luiz Gustavo finaliza. Então também tem um cenário um pouquinho mais rebuscado no jogo dele, quando precisa subir um pouquinho a capacidade técnica do lance, sabe? Aí você tem ele também com muita capacidade de, atacar espaço, como a gente viu logo no primeiro lance. Então é um jogador muito versátil que faz de tudo um pouco. Acho que talvez falte um pouco mais de genialidade para encantar o torcedor ao ponto do torcedor fazer campanha por ele.
Mas a funcionalidade do João é o que me chama atenção. A funcionalidade do João para um time que gosta de ficar com a bola, para um treinador que tem ideias ofensivas, como é o caso do Odair, acaba fazendo todo sentido do mundo. Aí a gente vai ver os números. Os números são fundamentais para a gente entender como não faz sentido, dentro da ideia do Odair, descartar o João. Lembrando, começo de temporada era o sub-20 do futebol brasileiro com mais participações em gol no futebol brasileiro. Então a gente vê aqui, ó, Benavides 900 minutos, Santos 900 minutos, Viveiros 899 minutos, no Campeonato Brasileiro, o João Cruz 116 minutos. Ah, Thiago, mas o João não é um titular absoluto. Beleza, mas, pô, assim, acho que tem jogadores que o João poderia estar ali numa minutagem parecida. O próprio Dudu, Zapelli, o Jadson ter mais minutos que o João, pra mim não faz sentido algum. O Portija, que também não vem desempenhando ter mais minutos que o João, pra mim não faz sentido algum. O João tem muita pouca minutagem em campo. E aí a gente entende. Eu até botei uma foto do Odair abraçando o João de deboche aqui no fundo. São 5 jogos que o João não entra em campo. São 5 jogos que o Odair prefere não escalar o João Cruz do que escalar o João Cruz. Isso me impressiona um pouco. Eu não vou mentir pra vocês. Isso me deixa um pouco impressionado. O João é um jogador que poderia ajudar a gente em vários contextos que ele acabou não entrando, como, por exemplo, o jogo contra o Fluminense. O jogo contra o Fluminense era um jogo ali que a gente precisava atacar mais, precisava encontrar soluções, e o João é descartado. E você percebe. O João entra contra a Bahia, o João entra contra o Atlético Mineiro, o João entra contra o Corinthians. Como o Odair apela pro João quando o Atlético tá perdendo. Então, se você não confia no João quando o Atlético tá ganhando, mas apela pro João quando o Atlético tá perdendo, qual o sentido dessa história como um todo, sabe? Não faz sentido. E aí você entra numa estatística que é muito, assim, esclarecedora em relação ao quão o João é bom. O João do time titular do Atlético no Campeonato Brasileiro é o jogador que menos precisa de minutos para participar de um gol. Em 116 minutos dentro do campeonato já tem uma participação. Aí você tem aqui os números do Julimar, do Viveiros, do Esquivel, enfim. Mas eu acho que isso é muito sintomático. Lembrando que a gente volta a falar de um João que no começo da temporada o João Cruz era o jogador sub-20 do futebol brasileiro que menos precisava de minutagem para participar de um gol entre os clubes da Série A. Agora o João é, de todo o elenco do Atlético, o jogador que menos precisa de tempo para participar de um gol. E aí você fala de outra característica do João que acaba sendo muito importante. Cara, o João Cruz parece ser um jogador que tem uma facilidade do mais precioso, do mais importante, do mais legal do jogo. E o que é o mais precioso, o mais importante, o mais legal do jogo? Conseguir transformar sua produção em gols. E a produção do João Cruz constantemente vira assistência, constantemente vira boas finalizações, porque é um jogador que bate bem na bola, tem boa bola parada, como foi a assistência pro gol do Julimar. Então, assim, eu acho que chegou a vez, na fila do elenco do Clube Atlético Paranaense, do Odair Hellmann começar a oportunizar o João Cruz. Acho que o Atlético vai ganhar muito com esse João sendo mais utilizado. Valeu, pessoal. Tamo junto. É nóis.